Face to Face, estamos de volta a mais uma edição do nosso programa. Desta vez estamos aqui com o Ivo, um dos membros dos Calibrados. Estamos aqui com o Vui Vui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito. Estar aqui face to face contigo. Então, estamos aqui para falar, né, sobre o Ivo, a vida dele artística. Também ele que já lançou, no dia 18 de agosto, lançou o seu primeiro livro, não é? Não basta apenas ter talento. Conhece as 3 atitudes do rumo ao sucesso. Vamos lá comprar o livro. Sim. Que está num preço, né? O preço justifica as horas que a gente preparou, que o time todo preparou. E acima de tudo o conteúdo, né? Eu gosto de livros, de música, de informação, acima de tudo que possa ser de autoajuda, de automotivação. Se eu com este livro conseguir dar força a uma pessoa para o dia seguinte acordar e ir atrás dos seus sonhos com atitude, com um foco, com um objetivo, eu vou me sentir satisfeito. Portanto, é um bocado por aí que passou o livro. Portanto, o preço está acessível, 2.500 kwanzas. Todas as bancas aí, as lojas, os queres, os Pumangol, e o pessoal poderá ter acesso ao livro. Então, por qual editora foi lançado o livro? O livro foi lançado pela Index, que é uma empresa jovem. Escolhi, aliás, eles é que me procuraram, não fui eles, e eu agradeço desde já. Eu acho que estamos numa fase em que nós começamos a ter que tomar, nós jovens, a tomar conta de determinadas situações. Aquela passagem de testemunho que até devia ser bem mais rápida em todas as áreas, então eu estou a trabalhar com eles. Ok. E como é que te inspiraste para escrever este livro? Eu inspirei-me ao longo desses anos. Eu fui vendo vários talentos, e atenção que os talentos que eu me refiro não são de música apenas. Jornalistas, editores, médicos, professores, desportistas, que poderiam ter sido grandes nas áreas em que eles são talentosos, mas por falta de determinadas situações que eu considero importantes, eles chegaram a ser o que eu chamo de quase. Quase foram cantores, quase foram mecânicos, quase foram médicos, quase foram isso ou aquilo, mas nunca se tornaram realmente notáveis naquilo que até tinham talento para fazer. E este livro é um bocadinho do incentivo que eu passo para essas pessoas, para as pessoas que têm talento e falta se calhar uma motivação, uma crença, uma atitude para dia seguinte levantarem e dizerem eu vou em busca dos meus sonhos. Um bocadinho disso que eu falo no livro. Ok, não vamos encontrar como rimar aí. Não. Eu acho que está mais do que na hora das pessoas juntarem em mim todos os mundos que eu faço. Ou seja, rádio, televisão, agora livro, música. E música, posso-te dizer que o pessoal conhece uma parte do Vui, como Calibrados, né? Mas o Vui musicalmente é muito, muito mais do que o que se ouve dos Calibrados. E na devida altura as coisas vão começar a sair e a vir à tona. Mas aliás, acho que quem me conhece e quem acompanha a minha carreira desde o início, eu já trabalhei, já fiz Zona 5, já fiz DJ Kala, já fiz La Wilka, já fiz o álbum do Afrobasket quando foi aqui em Angola. Então, na verdade, eu já trabalho com produção também, composição há algum tempo, mesmo para além do rap. A minha vida musical não está apenas e somente fixada no rap, embora seja o meu DNA, né? Seja a minha escola. Aliás, eu acho que se eu não tivesse conhecido o rap, eu não ia ser a pessoa que sou hoje, basicamente. Mas já começaste a escrever este livro há muito tempo? Não, isso é um processo do ano. Em que, por exemplo, nas viagens, nas horas intermináveis que a gente passa nos aeroportos, confinados nos quartos dos hotéis, à espera dos concertos, a gente vai vendo esses relatos de pessoas talentosas que poderiam despontar, então vou tirando notas.
vou escrevendo coisas. Mas elas todas assim bem separadas. Ok. Ok? Depois disso eu compilo e vou dar a alguém que faça a organização dessas ideias que eu tenho. Basicamente foi assim que foi o processo deste livro. Basicamente. Então, olha, o livro está bastante interessante. Por Yeah. acaso já tenho o meu exemplar, né? É isso mesmo. Também tenho que comprar o vosso exemplar. Está a ver? Os meus filhos vão agradecer. Então, agora eu quero conhecer, não é? O Vui Vui como músico. Ok. Bom, o Vui Vui como músico dá outro livro, né? Mas a gente vai tentar apanhar os pilares fundamentais disso. Eu comecei a fazer o meu trajeto, vou-te recuar ao início mesmo. A minha mãe pôs-me, quando eu tinha aí 8, 9 anos, a fazer piano clássico. Eu fazia com uma professora brasileira que se chamava Suzette. E durante algum tempo eu fiz piano clássico. E, aliás, as minhas primeiras apresentações, no final do ano letivo do piano, nós tínhamos que fazer uma apresentação para os pais, uma audição. E foi onde eu comecei a fazer as minhas primeiras apresentações para o público. Depois eu passei também um bocado pelo Zavilupa Coimbila, que depois foi onde saíram as gingas. E também fiz algumas aulas de guitarra, na altura com Kizua Gurgel, com Malamba, com o falecido Guabi. Mas nem no piano nem na guitarra eu conseguia expressar-me artisticamente como eu queria, porque eu tocava música de outras pessoas, as músicas brasileiras e angolanas que tocavam por aí, e então eu comecei a fazer freestyle, improvisar, e foi assim que eu comecei a entrar para o rap. Mas tu tocavas e fazias um freestyle aí? A dica é que o piano não te favorece nisso. O piano clássico é muito difícil, estás a tocar Beethoven ou Bach e estás a rapar. É muito difícil. Então eu procurei isso na guitarra. Já foi mais possível, mas mesmo assim não era como eu queria fazer. Então comecei a experimentar beats, comecei a produzir, pronto, era um beatmaker. Fazia alguns beats e foi onde eu comecei a praticar o freestyle. Entrei para um concurso que na altura era o Big Show Cidade. É engraçado que uns anos depois desse programa, esse espaço agora é do meu time e tem um outro nome que é o Beatbox. Fiz-me lá. Acho que daí também, quando eu tive acesso a isso, começou a surgir um bichinho pela rádio. Radialista também, Eu cheguei a fazer rádio depois. A primeira experiência de rádio foi quando eu apresentei o Estrelas ao Palco, que era um programa de talentos da LAC. Também apresentei... sério que apresentaste Estrelas ao Palco? E a última edição que eu apresentei, o Estrelas ao Palco, foi com a Elizabeth Martins. Então, a gente fazia durante a semana rádio e depois no fim de semana fazíamos o show live, ao vivo. Então, se tu perceberes isso, tu vais começar a perceber porque é que eu cheguei à rádio com beatbox, porque é que depois fiz a experiência de televisão com Big Brother, porque é que depois fiz o próprio Beatbox TV. Na verdade, já havia um trajeto, não foi só destapar uma pedra e agora eu faço isso. Pronto, e depois no final do dia tu dizes, eu próprio olho para trás, depois de fazer o trabalho, e digo, estou a fazer rádio, estou a fazer televisão, tenho um livro, sou membro dos Calibrados, estou a fazer produções para outras pessoas, composição para outras pessoas, e tu dizes, uau, well done, estou orgulhoso de mim, mas também, logo um minuto a seguir já tem outro trabalho, então não dá muito tempo para tu saboreares o que fizeste até então, no caso eu. Nisso as responsabilidades aumentam, as cobranças são maiores e então há uma necessidade de profissionalizar aquilo que eu faço, constituir um time e tentar fazer os menos erros possíveis para que o meu trabalho possa, ou quase sempre, surtir efeitos. Ok, mas tu tiveste uma formação quando foste para a rádio? Nada, absolutamente nenhum. Autodidatismo, investigar, depois ouvir
eu acho que quando tu entras para uma área, eu não, apesar de fazer rádio, apesar de fazer televisão, apesar de ter um livro, eu não me vejo propriamente como um radialista ou como um apresentador de televisão, nem tão pouco como um escritor. Eu não, por favor, não me ponham em tops nenhum, nem nada de concorrer como apresentador, ou como radialista, ou como escritor. Eu não me vejo como isso. Eu sou um artista, ok? Sou um artista, podes-me chamar de empresário, um artista empresário, um empresário artista, mas eu não me revejo como escritor, ou como apresentador de rádio, como apresentador de televisão. Ok? Apesar de fazer e apesar de receber um bom feedback das pessoas, tanto a nível profissional como do público em geral, porque senão não fazia, né? Não tinha como, mas não é o meu foco principal. Ok. Não é o meu foco. Como é que foi a experiência no BBA, apresentar? Olha, o Big Brother dá uma experiência para quem é apresentador de televisão do que realmente é fazer uma produção de televisão. Tu tens tudo, é uma equipa enorme. Eu não sou, não era um fã assíduo de shows como o Big Brother. Aliás, eu para te confessar, vejo muito pouca televisão. Vejo muito pouca televisão, ouço muito pouco rádio, porque a maior parte do meu tempo é consumido em estúdio. Quando eu ouço rádio, estou no carro, vou querer saber o que é que está a tocar. E televisão eu vejo coisas bem específicas, ok? Documentários, filmes, séries. Só uma notícia rápida. Videoclipes, notícias. Sim, até porque tu apareces na televisão, né? Mas sabes que eu sou há determinados fantasmas meus que ainda não estão mortos. Eu sou muito autocrítico e eu não gosto muito de ver coisas minhas. Sério? Eu não gosto muito de ver coisas minhas porque há uma cena o verdadeiro artista acha sempre que a sua arte não está finalizada, a sua obra não está finalizada, ou seja... Falta sempre alguma coisinha. Tipo, eu olho para o que eu vesti e digo, pô, se calhar poderia ter feito, olha, eu não usei aquilo porque eu até tinha isso. Quando eu ouço uma música, por que eu usei essa palavra, não usei aquela? Se calhar devia ter feito assim, olha, aquela melodia poderia ir para baixo em vez de para cima. Tens isso. Achas sempre que poderias retocar, mas na verdade não há perfeição. Com certeza. Enquanto formos nós homens a fazer, não há uma perfeição. E nós não somos robôs, logo eu cobro isso de mim. Mas já passei por já consegui superar vários fantasmas. Eu não gostava de ouvir a minha voz. Agora imagina um músico que não gosta, não gosta de ouvir a sua voz. Então já superei determinados fantasmas meus e já acredito mais, acredito muito, na verdade hoje eu acredito muito no que eu faço. Eu uso um termo, que depois tu vais censurar, mas eu digo assim, eu sou fodido. Sou mesmo fodido. Porque hoje eu acredito muito no que eu faço, ok? Sou muito autoconfiante, não é arrogância, não é ser vaidoso, mas eu acredito, honestamente, eu acredito no que eu faço. Eu vou dormir e sinto-me, respiro fundo e sinto-me satisfeito pelo trabalho que eu faço. Agora, quem me conhece sabe, quem trabalha comigo sabe que enquanto eu não me sentir assim, nós vamos percorrer horas infinitas atrás deste feeling. Aliás, e eu também estou a falar de feeling porque é um selo meu novo, que é good feeling. E é exatamente isso que eu tento transmitir a quem trabalha comigo. Tens de trabalhar duro para depois sentir o good feeling. Ouvires a música e dizer, uau, pô, curti da vibe, curti do feeling, curti do ambiente que está aqui. Está a trazer música, tudo por aí, não só. Daí o novo selo que é good feeling, exatamente por causa disso. Mas para tu chegares ao good feeling, tu tens de trabalhar muito. É o instrumental que ainda não está como eu quero, é a letra que não está bem específica, é o refrão que precisa de palavras fáceis para colar no ouvido e mais uma melodia doce. A cada dia eu tenho um novo desafio, a cada dia eu preciso de um novo desafio, porque o que eu já fiz até agora eu fiz, já consigo, já sei fazer, agora eu preciso de um desafio novo. E tu perguntavas no início o Big Brother foi isso para mim.
será que eu mesmo vou sair da minha casa para a África do Sul? Olha aqui as 24 províncias, Yeah. que ficou música, virou música. Yeah, eu fiz uma música. E posso Ele é rápido. E posso te contar essa cena como nunca contei em televisão. Como estava a dizer, eu pensava que o Big Brother era umas máquinas ligadas e tinha 2 pessoas a controlar. Pensava que o Big Brother era isso. Quando eu vi realmente o Big Brother, o que é a estrutura, o time do Big Brother, eu disse, uau, é necessário essa gente toda para filmar 8 ou 9 pessoas dentro de uma casa. E o show de domingo, que é o que eu apresento, pior então. O pessoal do cenário, motoristas, do som, do catering, da luz, do make-up, aderecistas, cabeleireiros, enfim, é uma logística muito grande. Então, no célebre dia das 24 províncias, nós temos um auricular, onde tu tens um diretor a falar em inglês e um diretor a falar em português. Ai. E tu estás a falar em direto e tens 2 pessoas a falar no ouvido. E então precisas de uma concentração, porque por norma eles não falam ao mesmo tempo que tu estás a falar. Mas se houver algum problema, alguma cena que tem que ir para o ar, ou não foi, algum problema técnico, quem está a assistir não sabe, mas quem programou e quem projetou sabe. Então nós no capítulo, nós dividimos o show por capítulos e nós íamos para o capítulo 24. E eu estava a falar das t-shirts do Big Brother que eram para ser distribuídas no país inteiro. Então ela estava a soprar, vamos agora para o capítulo 24. E eu digo 24. Mas atenção a uma cena que se passou muito interessante para mim, que serviu de uma lição. Os músicos e as figuras públicas nos últimos tempos, na minha opinião, têm sido saco de pancada. Se houver uma manifestação, se houver um problema, perguntam sempre. Os músicos não falam nada. Pô, tem padre, tem jogadores, tem igreja. Por que tem que ser os músicos? Tem que ser sempre os músicos. Mas o músico que é? O músico é que comanda. É porque nós não ganhamos dessa maneira. Então, eu vi, e se as pessoas assistiram o vídeo, nós fizemos eu fiz a correção logo de imediato. Depois fiz inclusive um post na minha rede social no Instagram, a pedir desculpa pelo sucedido, mas depois disso surgiu, aquilo foi uma viral. Pô, toda a gente, WhatsApps, Instagrams, a gozarem, e o pessoal pensou assim, eu acho, né, que alguns pensaram, estou a afetar o juízo. Eu pensei exatamente o oposto. Se tanta gente está-se a preocupar com uma gafe minha, e onde eu corrigi, eles cortaram e editaram o vídeo de maneira onde não estava a parte da correção, eu disse, eu tenho power, a minha imagem tem power. Não, porque quem não tem, se tu não tens power, ninguém vai, se tu errares aqui agora uma coisa, se tu não tiveres power, isso vai passar despercebido, vão dizer só assim, grande a burra, e acabou. Eu disse, bom, eu vou tirar proveito disso, é óbvio. Então isso foi um domingo, nós por norma voltamos segunda-feira para Luanda, no caso era eu e a Dicla, e eu voltei para Luanda no voo cedo da África do Sul, cheguei a Luanda ao meio-dia e eu tenho um estúdio em casa. Por isso simplesmente eu disse, eu vou gravar um som, falar disso, vou fazer um vídeo e vou fazer t-shirts. Eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Isso não pode ficar assim. Não pode ficar assim. E muita gente perguntou, esse gajo já tinha essa música pronta, ele aproveitou isso para fazer o marketing. Não, eu vou-vos dizer que enganei-me, pelo que eu estou-vos a dizer hoje. E depois, algum pessoal do meu time é que disse, esquece já isso, não faz nada das t-shirts, não faz o vídeo. O vídeo estava projetado e tudo, ia ter uns chineses a prepararem as 6 províncias que faltavam. A arte das t-shirts também já estavam prontas. Mas depois coincidiu também com uma fase minha busy, em que isso na verdade era uma brincadeira que ia virar business. Mas depois eu vi os números, isso vai vender quê? 100, 500 t-shirts, estava a fazer um business maior, deixei de lado. Mas no final do dia, e é o que importa, o pessoal profissional gostou muito
do trabalho, acho que o público em geral também, e daí surgiu o convite para eu fazer o Beatbox TV, que a parte do Reis do Rompimento, que é um programa de televisão, mas é específico para batalhas, foi o primeiro programa de hip-hop que a gente teve, acho que em 25 anos de hip-hop em Angola. E eu queria muito fazer, porque há coisas que ninguém vai ter, o que tu fizeste de bom, ninguém nunca vai tirar de ti. Ou seja, há um legado que eu vou deixar para os meus filhos, como herança. O meu pai fez o primeiro programa de hip-hop em Angola. Era isso que eu queria fazer, ok? Era isso que eu queria fazer. Primeiro disco de ouro de rap em Angola, era isso que eu queria fazer. Então vou acumulando alguns primeiros. Não que isso seja o que me move, mas é a única vaidade que nós podemos ter enquanto artistas, porque a vida em si é muito rápida e a carreira artística é efêmera. Hoje tu estás com um sucesso no pico, amanhã vem outro, depois da manhã vem outro, e tu precisas de gerir essa carreira. Nós não lançamos álbuns há 8 anos, but I'm still Vui, eu continuo a ser o Vui. E eu acho que isso não é calha, isso tu trabalhas na imagem, trabalhas nos teus objetivos, no foco. E então, o Big Brother, resumindo, deu-me essa experiência de perceber como é que se faz televisão a sério. Ok. Como é que se faz televisão a sério, uma grande produção. É uma história boa da minha vida. Mas o Beatbox TV já não vai passar na TV? Bom, é assim. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. O Beatbox, mais do que um negócio, era como eu te disse, eu queria muito poder ter esse troféu, esse prémio de ter feito o primeiro programa sem ser de batalhas, né? Especificamente de hip-hop, com entrevistas, com quem sabe faz ao vivo. O objetivo até do programa era ser bem maior. E apareceu um canal, que era o Django, que é da DSTV, por ter feito o Beatbox, houve links. E depois as coisas correram bem, mas o próprio canal está em fase de reestruturação. Ok. Mas a minha vida não para. A minha vida já está estruturada. Rápido. Então o que acontece é que estamos abertos, o Team Beatbox está aberto a novas propostas, a novos canais. Eu acho que o negócio de TV em Angola ainda está numa fase muito embrionária, ok? Porque as pessoas, é muito difícil, há poucos canais de televisão que chegam com dinheiro para pagar um conteúdo. Há poucos. Acabam por produzir os próprios conteúdos e tudo mais. E então, e todos precisam de sponsors, logo tu percebes que o próprio negócio em si ainda está numa fase muito jovem. Mas vai acontecer, há aí muitos bons conteúdos, aliás, os vossos conteúdos são muito bons também. E a mesma pergunta eu posso te fazer para responder a tua, porquê que não está em televisão? Estamos a trabalhar para isso, Tu estás a trabalhar, mas alguém do outro lado devia estar a trabalhar para pôr lá e a pagar. É verdade. Pois, e isso fica já aqui um recado, não é indireto, é mesmo direto. Se há conteúdos bons, se há visibilidade, por que não pagarem para isso ir para a televisão? Por que não fazer essa ponte mais consistente entre vocês e o público em geral? Devia ter, mas é um processo, a gente vai chegar lá. Então, Calibrados, como é que te sentiste com a retirada ou o grupo em si, sentiu com a retirada do Mr. K? Isso já foi há muito tempo, minha querida, isso já passou a minha história, já virei essa página faz muito tempo. É assim, depois ele voltou, não é? Sim, e está no grupo, né? Eu acho que o que te posso dizer em relação à saída do Mr. K, melhor do que eu, tu ou qualquer pessoa, ele teve os seus motivos. Basicamente, tu não sais de um grupo, ou de uma sociedade, ou de uma organização, porque está tudo bem. Ele achou que não estava bem, ok? Mas se não tivesse, se calhar tão bem, todos saíam, todos diziam, vamos fazer a nossa vida. O que acontece é que nós muito cedo lidamos com dinheiro, com fama, com visibilidade. Foi uma experiência muito forte, estás a ver? E aqui e ali todos nós nem sempre lidamos bem com isso. Depois há a influência dos amigos,
das namoradas e por aí fora. Então, basicamente, o Mr. K sentiu-se que precisava de algum espaço para ele, teve o seu espaço. Quando achou que devia voltar, voltou, porque ele é um membro igual a todos nós. E estamos aí a fechar a finalizar aquilo que vai ser o próximo álbum dos Calibrados. Diário da República. Diários da República. Na verdade, o disco já está feito há muito tempo. Deixa aqui já dar papo. Mas o que é que falta então? Faltam divisas. Ok. Pois. Ok. Divisas, porque não há fábrica de disco em Angola. Isso é que as pessoas lá não sabem. Tem que ter dinheiro, dólares, euros, libras, iemens, qualquer coisa. E é assim, e podiam perguntar assim, mas e tu tens, e tu não tens? Mesmo que eu tivesse, se o rico não trabalha com o dinheiro dele, eu que sou pobre é que vou trabalhar com o meu. Perguntam-me isso. Então, basicamente é isso, mas até agora posso te dizer aqui em primeira mão que esta situação está minimamente ultrapassada. Então agora o processo é finalizar a mistura, fazer a capa e pôr na fábrica. Nós estamos em crer que, aliás, recentemente não falei disso, mas estamos em crer que em setembro o disco entra para a fábrica e em outubro o disco está nas ruas. Ok, o que é que nós podemos esperar? O disco está muito forte, só pode ser assim. O disco está muito forte. Muito forte. A última muitas música, proteínas. O último som do disco, quem é fã dos Calibrados vai chorar. Vai chorar assim, tipo, quando eu estou a dizer assim, vai chorar. Quem é fã dos Calibrados vai chorar ao ouvir. Portanto, lembrem só isso, a última música do álbum dos Calibrados, quem é fã dos Calibrados vai chorar ao ouvir aquela música. Mas vai ter quantas faixas musicais? Olha, nós gravamos muita música. Nós dávamos para fazer o álbum dos Calibrados, o álbum solo do Gaddafi, o álbum solo do Mr. K, do V, do Latom. Mas nós acabamos por escolher 15 faixas, que tem um bocadinho de tudo. Tem aquilo que tem músicas que tu dizes, isso é Calibrados. Tem músicas que se calhar no primeiro impacto vai dizer, tentaram fazer o quê? Mas depois ouvis bem, it's different. A gente tenta sempre qualquer coisa. Se não pegar, não pegou, mas se pegar, vira a rota do mercado. Pronto, basicamente é isso. Eu pessoalmente estou satisfeito, porque depois o que acontece? Nesse tempo que o álbum já está gravado, vão saindo coisas novas. E tu dizes assim, esse álbum está forte. Deixa de ouvir de novo o álbum. Deixa de ouvir o álbum descalibrado para ver se não temos que regravar o disco. E depois tu ouves e tu dizes, não, está good. E uma cena que me deixa muito satisfeita naquilo que está o álbum é que são músicas, tem muita música intemporal. Ou seja, não é um álbum, eu acho, isso é uma opinião, que atualmente tem saído músicas para bater hoje. Ok? Tu fazes música para bater hoje, então por consequência daqui a um mês essa música não está a bater. Já não está a bater. E nós temos o inverso, temos músicas que não vão bater hoje, mas vão fazendo assim um gráfico. Ela vem vindo, estás a ver? Por exemplo, vou dar um exemplo de singles nossos. Tu tens o Drena, que é uma música para teenagers. Estou a curtir uma Drena. É uma música para os youngs, como a gente chama, porque o nosso público, hoje já tem 30 e tal anos, o público de negócio fechado. E esse público hoje só vai assistir Calibrados se for ou no local, ou na casa 70, já está um bocadinho, já vão beber um bom vinho, já não ficam de pé a dizer não. Quem dá suporte, esse suporte são os miúdos de 18, 19 anos, querem ir para festas, querem ir para os concertos. Então, curtir a Drena. Nós precisamos de dar uma mensagem para eles. Mas depois, tu tens Calibrados e Damásio num track que é o Lombongo, onde os fãs dos Calibrados de sempre dizem, isso é Calibrados. Então a gente vai juntando. Dá um bocadinho para aqui, dá um bocadinho para ali. Agora falta para as mulheres. Ok? Falta para as mulheres. Falta o track para as mulheres. Falta o track para as mulheres. E o track para as mulheres, posso te dizer aqui, tem um som com o Milson e o Anselmo. Os dois na mesma faixa conosco. Essa música é muito forte. Esse aqui é um sucesso assim já direto. Mas
essa música tem que sair na véspera do álbum, estás a ver? E a gente aí depois vai jogar. Olha, temos reggae também, tem um reggae com a Ana Joyce, muito fixe. Muita musicalidade. Nós gravamos muita coisa, eu assim, e já está gravado há algum tempo, poderia, por todo o tempo é VIP, a ideia é de abrir o jogo todo, mas há coisas que eu não me estou a lembrar aqui agora, porque é muita música, é muita música. Mas bom, temos o Anselmo, Ana Joyce. Já tens o Anselmo, tens a Ana Joyce, tens o Mago de Souza. Ai, tanta participação. Tens o Damásio no Lombongo, né? Assim, nomes... Epá, e depois já agora vou pedir desculpa porque temos músicas, por exemplo, temos uma música com Yuri da Cunha que não vem para o disco. Temos uma música com português que não vem para o disco. Talvez um dia saiam algumas músicas inéditas dos Calibrados. Nós gravamos 50 músicas. Desculpa? 50 músicas. Sério? 50 músicas? 50 faixas, porque é do género. Há músicas completas nessas 50, depois há outras que só têm o beat, que a gente já sabia o que queria cantar, depois tem outras que já têm o refrão. Elas contadinhas não ficam mesmo longe disso. 50 músicas? Mas eu acho que todos os cantores deviam ter isso. Amanhã, que o diabo seja surdo e mudo, mas a morte é certa para todos nós. É uma herança que deixa depois os miúdos, estás a ver? Lancem esse som, esse álbum. Imagina. Estás a ver? Lancem aí. Deixa já os backups prontos, tudo arrumadinho. Mas pronto. Basicamente, isso aconteceu porque quando tu dás muito espaço para gravares um álbum, nós lançamos álbum há 8 anos. Agora imagina, todos os dias eu estou no estúdio. Imagina a quantidade de músicas em 8 anos quando tu todos os dias estás a fazer música. É que analisar bem também o mercado. Pois, assim, nós viemos de um ciclo. Isso foi um pecado nosso, dos Calibrados, e eu acho que de muita gente. Se eu tivesse que corrigir alguma coisa ou fazer de forma diferente, alguma cena na nossa carreira, para já eu teria habituado, nós deveríamos ter habituado mais cedo as pessoas a verem-nos também no formato solo, ok? Porque depois fazem sempre perguntas, parece sempre muito estranho e nós vemos de uma maneira muito natural. O Latão gosta muito de reggae, por exemplo, de dancehall. Eu também gosto, mas se calhar o Gaddafi e o Capa podem já não curtir tanto. O Capa gosta se calhar mais de um rap gangsta. O Gaddafi é street. O Vui se calhar é mais poesia, mais um som mais eclético. A partida é o que o pessoal pensa. Só juntar esses universos para uma música já é um filme que eu vou te contar. Agora imagina, tu estás no estúdio a cada dia, vais evoluindo, vais tendo novas vibes, novas tendências. Quando tu vais executar a tua música com outro elemento, ou no caso nós somos 4, olha, eu gosto desse refrão. Esse refrão está muito coisa, tem que ser uma coisa mais assim, arranjar um meio termo. Mas há uma para cena... todos se entenderem, né? Sim, mas há uma cena que eu vou dizer. Quando nós estamos em estúdio, é amazing, é fantástico. Eu já trabalhei com muitos artistas e são poucos artistas. Eu próprio que estou a gravar, esse verso do Gaddafi, esse verso do Capa, esse refrão do Latão, eu próprio sou fã, estás a ver? Eu próprio sou fã, eu próprio fico arrepiado com o que eles fazem. Então, é um bocadinho por isso a história dos Calibrados, por termos gravado, foi por isso que a gente gravou tantas músicas. Ok. Vamos estar à espera, Diário da República. Mas por que Diário da República? Já agora. Na verdade não é diário, é diários. Diários da República porque o álbum, depois da gente selecionar a maior parte das músicas que a gente queria que fizessem parte do disco, o que é que isso é? Essas músicas, essas 15 faixas, o que é que são? Na verdade é o reflexo do dia a dia da República. O amor, as tigas, as coisas sérias, as frustrações, os sonhos, o dia a dia da nossa República, da nossa Angola, nosso país. Então, as músicas que a gente fez constituem o rescaldo do dia a dia da República em variados segmentos. Então decidimos chamar Diários da República. Que submete ao Diário da República o nome, mas não tem nada a ver. É o dia a dia
Os angolanos. Mas já dá o título, Dia a Dia dos Angolanos e Diários da República. It's different, né? Só completamente diferente, yeah. O que é que estás a achar sobre o novo rap feito cá em Angola? Ou seja, a nova escola. Olha, minha querida, eu suporto muito e apoio a nova escola, aliás, através até da plataforma Beatbox, alguns deles com produção, com indicação, por exemplo, já é de senso comum, por exemplo, agora o Young Double, fico muito feliz por ter ajudado ele a materializar um passo, está agora na B26, tentado já no circuito de concertos e tudo mais. Mas eu tenho, sem qualquer tipo de problema, vou dizer, tenho 32 anos, faço esse mês 33 anos de idade. E a visão que eu tenho da vida, do mundo, e o rap não foge essa regra, é que das duas uma, ou tu estás a fazer isso como hobby, como passatempo, logo não vou prestar atenção a ti, porque isso não é o meu passatempo, isso é a minha vida, é o meu job. Ou tu estás a fazer isso de forma séria, ok? Então, de forma séria tens que ter uma outra abordagem. E eu acho que a maior parte do pessoal, dos rapazes da nova escola, estão mais por hobby do que propriamente a pensar em fazer carreira. Então o que é que acontece? Há ali uma grande confusão, uns mais com a escola do boom bap, outros com a escola do trap, muitos talentosos, eu acho que tem muitos bons rappers, bons miúdos aí, alguns deles eu ouço mesmo, com calma, mas depois falta o próximo passo. E eu acho que a vida é urgente. E eu comparo a idade que eles têm e o que é que eu tinha feito com a idade deles. Então eu digo assim, será que estão mesmo no caminho? Eu aos 23 anos já estava a fazer concertos, já levava dinheiro para casa. Ok? E é essa abordagem que eu acho que falta um bocadinho na nova geração. Acho que eles ficam... Eu digo numa música... deixa eu te dizer que eu tenho um LP todo gravado. Se Deus quiser, até vou lançar. O dia que me apetecer, vou pôr na net. Que não é para vender. E eu digo numa linha: eu sou do tempo que os rappers queriam 5 mics. E hoje os rappers estão atrás de likes. O que é que eu quero dizer com isso? A rima não é bem assim, mas a mensagem é essa. Nós, na altura, líamos uma revista que era The Source, onde os álbuns que saíam, os versos que saíam, eles davam 5 microfones para o top, que eram 5 mics. Tu teres na revista de Source o teu álbum com 5 mics, era espetacular, porque uns só tinham 3, 2,5 e tal. Hoje eu vejo os rappers muito preocupados com os downloads, os views, os likes dos views e tal. Mas só que, na minha opinião, tirando algumas exceções, quando tu vais atuar, eu quando falo de atuar, eu não estou a falar de atuar no Atlântico, porque até há poucos shows hoje do Atlântico. Eu estou a falar quando tu vais ao Sequele, quando tu vais a Cacoaco, quando tu vais ao Kazenga, quando tu vais ao interior do Bié, do Mochico, do Ambo, quando vais a Cabinda, quando vais ao país inteiro. Será que esses likes se traduzem? Pois é, como é que vai ser a reação? A reação das pessoas, tirando exemplos, como por exemplo foi agora o fenómeno da Força Suprema, eu vejo muito poucos rappers com base na net que respondem a essa base em cima do palco a cantar para 10 mil pessoas. E se assim fosse, ninguém luta contra o sucesso. Eu posso não gostar de ti, mas se tu fizeres sucesso, se eu tiver a organizar um show, eu tenho que te pôr lá. Se estás mesmo realmente a bater, tens de estar lá. Period. Tu tens de estar lá, o público quer te ver. E eu, como promotor de evento, tenho que pôr lá. É eu que já vou estar a bater. Pois. É por isso que eu acho que uma dica agora para o pessoal da nova escola, eles vão deixar de estar neste circuito, só vão conseguir deixar de estar neste circuito quando saírem exatamente deste círculo. Ou seja, tem que ir para a rádio, tem que ir para a televisão, não é só a internet. A internet é nice, é cool, devemos usar essa ferramenta. Isto é um programa para a net, é fixe, mas nós devemos massificar. Há muita gente em Angola que não tem internet. Angola não é Luanda.
É o que eu digo sempre, Angola não é Luanda. Yeah. E então é necessário chegar a essas pessoas. Porque são essas pessoas que vão a um concerto popular, são eles que vão comprar os CDs. Então como é que tu não... Se eles é que vão comprar, eles é que estão no show e tu não chegas a eles, como é que tu vais ter power? É verdade, como é que vais ter power? Pois, esse é que é o... Bom, mas no final do dia há bons rappers e eu acho que alguns deles, acredito que 3, 4, 5 consigam despontar daqui a algum tempo. Yeah. Também é responsabilidade nossa, estamos há mais tempo, passar o testemunho a quem quer levar isso de forma séria. Yeah. Ok. Agora eu quero que o Ivo, né? Cite 5 rappers da New School. Bons, fortes. Bom, isso é sempre muito chato porque eu estou aqui e poderei me esquecer de algum nome. Mas também é muito chato se eu tivesse a assistir o programa, fugir a isso. Eu fico sempre muito chateado quando fogem assim, esse tipo de coisas. Está a fugir para quem fala. Olha, eu gosto muito de um rapaz que é do Ambo, que é o Fedilson. Gosto muito. Quando deixam face-to-face com Fedilson. Eu gosto muito. O CFK dispensa qualquer tipo de apresentação. Gosto muito de Young Double, gosto do Most Wanted, 4. gosto do Edson dos Anjos. Final, acabou. Já citou 5. Bom, estás a ver? Aí é que está, porque tem outros. Eu já dei a viajar. Tem outros. Eu acompanho, estás a ver? Eu acompanho. E tem muitos mais. E os nomes que eu falei não quer dizer que eu gosto mais do primeiro, ou do segundo, ou do terceiro. Eu acho que todos eles têm muito potencial. E precisam agora trabalhar este potencial, precisam trabalhar esse talento. Por isso compram, para saber as 3 atitudes, está bem? That's what's up. Mas, para os outros rapazes, há muitos outros rapazes que eu gosto muito, mas ela pediu 5. Foram os primeiros 5 que me ocorreram. Eu já estava a viajar para dar mais aí o... Então, agora eu quero que deixe uma mensagem aos fãs, no face-to-face, para lá de casa. E, calma, mas antes disso, eu estava aqui a esquecer, estou aqui a viajar, mas eu quero ouvir as linhas, uma capela, um freestyle. Capela. Sim. De fato é complicado, mas pronto. Conseguimos ser tão ou mais rappers mesmo de fato. Eu estou numa fase em que estou a compor muito e estou baralhado das ideias. Então, eu vou, sei lá, ocorre-me aqui agora, o que é que eu te posso dizer? Posso fazer assim. Antes do Republicano eu já tinha um Dream Team. Under mainstream, who drop like me? O que eu escrevo tem ginungo. Quando gravo não brinco. Sozinho eu devo ser o picante volume 5. Linhas mais grossas que uma passadeira. Não ajudas, só criticas, minha dica. Base hair, teu sonho é o álbum nice. Nós fazemos clássicos. Aprenda a miar porque repai para ti tá gato. Dou motivos ao meu filho de dizer aos demais: meu pai repa bué indireito os vossos pais. Basically, tem N cenas que eu podia estar aqui a fazer contigo, até um freestyle e tudo. Sim, porque o Ivo é mau, ele quando... Mas eu estou numa fase, e quando estou a compor, ainda por cima estou a compor nessa fase para pessoas, coisas fora do rap, então estou num outro mood. Então, por exemplo, tenho estado a escrever mais sons de amor, então o mood tem estado de motivação, esperança, o mood tem estado um bocadinho aí... e agora tu pedes assim um ataque, ele sai sempre, né? Sai sempre, mas podia sair ainda mais picante. Eu vou deixar-vos o convite para um dia em primeira mão eu abrir-vos um bocado do meu LP solo, que eu gostava que ele saísse depois do álbum dos Calibrados. Okay. Algumas pessoas que conhecem já o LP deram-me um conselho para, se calhar também poderá vir na reedição do livro. Então um dia, se calhar, em primeira mão para a imprensa, eu
Vou-vos abrir Ai, a cena do uau! LP. Yeah? Tá, muito obrigada. Yeah. Então, deixarei um face-to-face, quer dizer, uma mensagem aos fãs. Ok. Bom, eu quero, antes de mais, agradecer a todos que suportam o trabalho que eu e o meu time nos diferentes ramos fazemos. Todos os dias há uma responsabilidade acrescida de vos dar bons conteúdos. Espero que vocês possam dar feedback de volta, feedback positivo, comprando discos, comprando livros, indo aos concertos, suportando e consumindo as músicas. Do resto, good feeling para todos vocês, boas vibrações e que a gente consiga atingir os nossos sonhos. A idade está a aumentar. Salute! Muito obrigada por fazer parte aqui do nosso programa. Obrigado eu. Obrigado eu. Face to Face, é assim que vamos terminar mais uma edição do nosso programa. Não te esqueça de subscrever aqui no nosso canal no YouTube, siga-nos também no Twitter, Facebook, Instagram e seja bué viva!